Diga comigo. E como não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e calafetou-a com piche e betume, e nela pôs o menino, deitando-o assim entre os juncos à ribeira do rio Nilo. E a irmã do menino o acompanhava de longe para ver o que acontecia. Nisso desceu a filha de Faraó a banhar-se no rio, enquanto as suas donzelas passeavam pela orla do rio. E ela viu a arca entre os juncos e enviou uma de suas criadas para que a trouxesse. Ao abri-la, eis que ali estava um menino que chorava, e teve piedade dele, dizendo: certamente este é um menino dos hebreus. Só até aqui. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Nesta noite, eu peço-te que o Teu Santo Espírito tenha total controle, domínio, liberdade e autoridade para se autorrevelar no meio da Tua igreja. Fala conosco, queremos receber mais de Ti, queremos ouvir mais de Ti, queremos sentir mais a Tua presença. Para o louvor da Tua glória, oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus, este que vive e reina para todos sempre, e a igreja diz amém e graças a Deus. Esse texto fala sobre o nascimento e a história inicial de Moisés, que foi uma tipificação de Cristo, que foi um projeto que estava sendo ensaiado para se cumprir o maior projeto do Messias. Conforme a primeira profecia messiânica, no livro de Gênesis 3,15, da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e este lhe ferirá o calcanhar. E Moisés, na verdade, foi um ensaio, foi uma tipificação daquele que seria enviado no tempo determinado. Eu imagino que Deus trouxe uma demonstração do que seria esse Moisés, que foi um tipo de Cristo, um homem que se colocou entre os homens e Deus, foi a figura de um verdadeiro sacerdote, porque ser um sacerdote significa você representar Deus diante dos homens, mas também representar os homens diante de Deus. E Moisés, ele veio debaixo de um decreto, debaixo também de um projeto. Decreto do diabo e projeto de Deus. O diabo, imagino eu que, não sendo onisciente, nem onipresente, muito menos onipotente, mas ele sabia da profecia. Ele sabia que toda vez que uma mulher se engravidasse, haveria a possibilidade de ser gerado ali o Messias, o enviado de Deus, que profeticamente esmagaria a sua cabeça. Então eu posso imaginar que ele começou a ter dor de cabeça, enxaqueca, toda vez que ele olhava para uma mulher grávida. E Moisés foi apenas um ensaio, mas não era ainda o Cristo, apesar de ser uma tipificação. Homem que teve tanta experiência, que viu Deus face a face, que andou com Deus, que arguiu com Deus, que se
colocou na posição para interagir com Deus, para defender até o próprio Deus. Abrindo parêntese, quando Moisés está no Monte Sinai, perante a face do Senhor, o povo de Israel estava quebrando a aliança, substituindo Deus por um Deus quadrúpede. E Deus então diz para Moisés: olha lá, o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, está lá se prostituindo. Adotou um outro Deus e disse: olha aí o teu Deus, Israel. E aí Moisés, como bom representante, ele: não, esse povo não é meu não, é teu. E não fui eu que tirei não, foi tu que tiraste. Com braço forte e mão estendida. E Deus disse para Moisés: eles quebraram a aliança, eu vou destruí-los. Vou matar todo mundo. Aí Moisés falou: como eu sou um bom representante, eu estou representando aqui o povo, então eu sou o primeiro, pode me matar. Se quiser, pode riscar o meu nome do teu livro. E Moisés começa a interagir com Deus. E aí Moisés chega para Deus e diz: Senhor, pensa bem, vamos parar para pensar um pouquinho. Se tu matar esse povo, como é que vai ficar a tua reputação? Vão dizer que o Senhor não teve capacidade para trazer o povo até ti, para te adorar, e o Senhor se irou, se enfureceu e matou todo mundo. Tu vai ficar mal na ficha. Não faça isso. Eles vão falar mal de ti. E aí, Deus gosta de pessoas que se põem na posição, em um nível elevado, para poder se relacionar. E eu queria dar um nome aqui a essa mensagem. Eu poderia talvez dizer: andando no nível de Deus. Repita comigo: andando no nível de Deus. É difícil, mas teve homens que andaram. Enoque andou, e de tanto andar, Deus falou: vamos para casa. Tomou para si. Abraão andou com Deus, Noé andou com Deus, Moisés andou com Deus, Elias andou com Deus, de tal forma que, de repente, quando Deus não falava, ele entrava em cena e falava por Deus. E Deus falou, está falado, bateu o martelo. Paulo andou com Deus, assim diz o Senhor, mas o Senhor está demorando de responder, então, assim diz o apóstolo Paulo. Então, queridos, andar com Deus é uma expectativa dos céus que Ele, o próprio Deus, espera que você simplesmente eleve o seu nível de relacionamento. Deus falou aqui, queridos, por boca de vários profetas, homens de Deus, acerca de relacionamento. Irmãos, esta conferência, esses dias proféticos, de todos os que eu já participei aqui nesta igreja, este teve o nível mais elevado. E por isso Deus me deu essa mensagem. Eu não sabia que ia pregar hoje à noite, mas o Senhor me deu essa mensagem, elevando o nível para andar com Deus. Então aqui, queridos, eu posso te assegurar que se você pagar o seu preço de renúncia, preço de amar a Deus sobre todas as coisas, de você colocar Deus em primeiro lugar, você separar a primícia para o Senhor, você fazer por onde começa o caminho, pode ter certeza, Deus está te esperando lá na frente. E aqui, queridos, o texto vai nos dizer, voltando aqui, que Moisés nasce debaixo de um decreto de morte, porque toda criança do sexo masculino era lançada no rio Nilo. Joquebede
depois do nascimento de Moisés, esconde Moisés por 3 meses. Por que ela escondeu? Com medo do decreto. Mas o que ela não sabia, que apesar de todos os decretos, também existe um projeto. E Moisés era projeto de Deus, mesmo perante os decretos de morte. E ela tentou esconder o projeto de Deus por 3 meses. E diz o texto, e como não podia mais escondê-lo, ela agora toma uma arca de junco e entrega. Coloca o projeto dentro da arca. O que eu aprendo? Você acha que Joquebede, ela queria desistir do projeto? Queria desistir do seu filho? Mas quando a gente entende, queridos, que o que Deus nos confia, ainda sendo um projeto de Deus, Deus só entrega nas mãos certas. E com certeza, Joquebede fez de tudo para preservar e para esconder o seu filho. Mas o texto diz, e não podendo mais escondê-lo, entregou. E aqui eu aprendo que o projeto de Deus, mesmo escondido, mesmo parado, ele cresce. Moisés começou a crescer e nele ela não pôde mais escondê-la. E ela acabou entregando de volta nas mãos de quem ela recebeu. Eu aprendo aqui que haverá momentos que você portará o projeto recebido das mãos do autor. E vai estar nas tuas mãos por um determinado tempo. E vai chegar um momento que você não vai ter mais controle. Você não vai conseguir mais esconder. Aí você vai ter que entregar o controle nas mãos dele. Aleluia! E aí Joquebede pega Moisés e coloca uma arca betumada, uma arca de juncos, betuma, prepara lá, bota um lençolzinho ali, bota o menino. E diz o texto que Miriam, a irmã do menino, acompanhava de longe para ver o que é que acontecia. Por quê? Porque ela não sabia. Nem Joquebede também sabia. Aleluia. E aí Miriam começou a acompanhar. E de repente chega até o palácio real. E diz o texto, no versículo 5, nisso desceu a filha de Faraó a banhar-se no rio, enquanto as suas donzelas passeavam pela orla do rio. E ela viu a arca entre os juncos e enviou uma das suas criadas para que a trouxesse. A pergunta é: a filha de Faraó, a princesa, ela estava sozinha? Não. O texto diz que tinha várias donzelas que estavam à margem, à beira do rio, e ela estava descendo para banhar-se no rio. Qual é a probabilidade de quem avistar primeiro o projeto? As donzelas, que eram muitas e que estavam à margem do rio.
Sim ou não? Mas a Bíblia diz que quando ela toma uma atitude para vir ao rio, ela avista a arca de junco. O que eu aprendo aqui? Queridos, Deus não vai entregar o seu projeto para quem não tem a capacidade de financiar o seu projeto. Deus não vai entregar o seu projeto a quem não tem capacidade de dar continuidade para levar à frente, para levar adiante, porque ele estava parado. E por 3 meses foi tentado esconder. Mas o projeto de Deus, queridos, ele não pode ficar escondido, porque até mesmo escondido ele vai crescer, ele vai ter que aparecer. E alguém que não tem mais condição de cuidar do projeto vai ter que devolver. Porque Moisés, nas mãos de Joquebede, não passava de um escravo, que estava debaixo de um decreto. Se caísse nas mãos das donzelas, não iria resolver, porque naturalmente entregaria, como a própria princesa reconheceu que era um hebreu, iria morrer. Estava debaixo de uma sentença de morte, mas caiu nas mãos da princesa. Aleluia! Por quê? Porque Deus, queridos, não entrega o projeto dele nas mãos de quem não pode resolver. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente aprender aqui alguns princípios. O primeiro, queridos, é que se o projeto que você carrega, se ele é de Deus, ele vai crescer. Ainda que você esteja no anonimato, ainda que você não esteja ainda em evidência, se aparecendo, ainda que você não esteja colocando nas redes sociais, está lá escondido, é de Deus, vai crescer. Aleluia! Outro princípio, tudo que eu seguro na minha mão, eu corro o risco de perder. Joquebede tentou segurar, estava com um risco grave de se descobrir e perder. Mas quando eu entendo que eu não consigo segurar mais aquilo, quando eu vou até o meu limite para tentar proteger, segurar aquilo que eu recebi da parte de Deus, é aí que entra os níveis de conexões. Aí é que eu entendo que, queridos, ninguém faz nada sozinho. A obra de Deus não foi destinada a uma só pessoa. Todo o projeto de Deus, Deus sempre vai colocar pessoas para te ajudar. O crescimento não virá simplesmente por conta de que Deus entregou nas tuas mãos, porque você sozinho você não vai a lugar algum. O próprio Jesus, aleluia, com o maior projeto de Deus, que foi o seu próprio reino, trazendo a igreja aqui na terra, Jesus falou, ninguém pode ir sozinho não, porque até o testemunho de uma só pessoa não é verdadeiro. Então Jesus coloca sempre, no mínimo, mais um, e ele sempre envia, no mínimo, 2. Então eu entendo que se eu cheguei ao lugar que eu cheguei, eu não cheguei só. Deus colocou pessoas, conectou pessoas a mim para que eu chegasse. Se eu tenho o que eu tenho, Deus conectou pessoas na minha vida para que eu pudesse abrir a minha mente, para que eu pudesse começar a investir de forma diferente, começar a ampliar a minha forma de enxergar as coisas e hoje eu estou onde estou. Se você é quem você é, você não chegou a ser sozinho. Irmãos, até o filho pródigo, quando estava na lama, quando ele se encontrava totalmente fracassado, destruído, e quando ele então
retoma o caminho de volta para a sua casa, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Você acha que o filho pródigo, ele saiu direto? Se ele foi para uma terra longínqua, foi abastecido, bem calçado, talvez no lombo de um animal, de um cavalo, sei lá, cheio de grana, comida. Ele chegou a uma terra além dos arraiais de Israel. Para ele voltar, você acha que ele voltou no estado que ele se encontrava? Com fome, desejando comer as bolotas do porco, ração de porco? Não, ele não voltou só. A Bíblia nem entra nesse detalhe, mas Deus levanta personagens anônimos. Deus levanta pessoas que não entram na história, mas elas estão lá. Ele deve ter batido na porta de alguém, pedido socorro. Deus usa a pessoa, estende a mão, dá um copo de leite, dá um prato de comida, um copo de água, e a pessoa continua a sua viagem até chegar ao seu lar, no seio da presença do Pai. Então, ninguém chega a algum lugar sozinho. Se você hoje é um profissional bem sucedido, com uma formatura em evidência, eu quero te dizer que o mérito é de Deus. Se fosse seu, você diria, eu me basto, não preciso de ninguém. Mas Deus entra na tua história, usando pessoas que você nem imagina, mas você não chega sozinho. O que é que eu aprendo? Deus cria conexões na nossa vida, e nós não vamos a lugar algum sem conexões. Existem conexões em que o seu nível é inicial. Eu não posso dizer que existem conexões que não nos promovem. Poderia também até dizer isso, mas existem conexões iniciais. Para você depois não entender e achar que o pastor está dizendo que você só tem que enxergar na vida de uma pessoa uma conexão que pode te promover a algum lugar da sua promessa. Porque aquela menina que foi tomada como escrava, que foi para a casa de Naamã, ela era uma escrava, mas ela tinha uma informação que mudaria a história de Naamã. Se não fosse a informação daquela menina, Naamã não chegaria até o seu destino, a conhecer o Senhor através do profeta Eliseu. E aquela menina, apesar de ser escrava, era uma conexão de Deus. Isso para iniciar. Então, existem conexões que você precisa avaliar pelo nível não material ou de influência, mas principalmente pelo nível espiritual. Então, voltando aqui, queridos, Deus sabia que Joquebede não poderia sustentar o projeto de Deus. Não passaria de um escravo, conforme o povo estava na escravidão por 430 anos. Nas mãos das donzelas seria um defunto, mas nas mãos da princesa ele seria um príncipe. Você acha que quem foi que financiou a faculdade de Moisés? Quem foi que tornou ele um poliglota, um homem muito bem preparado em todo o Egito? Se tivesse nos braços de Joquebede, ele alcançaria isso? Não. Então Deus tem a conexão certa.
Deus usa níveis de conexão até chegar à conexão exata para que você, aleluia, dê o passo que vai virar a chave na tua história. Se é para Jesus, faça, aleluia, direito que Ele merece. Então eu quero profetizar nessa noite, neste fim de campanha, que 2025 nós estamos sacrificando, nós estamos aqui primiciando, trazendo a primícia do ano, esses 12 dias, e eu quero profetizar neste último dia de fechamento, que 2025 será o ano em que Deus vai não te dar ouro, porque o ouro talvez você pode até ter e não resolver o teu problema, tem ouro que é para perdição, Deus vai te dar, aleluia, conexão, aleluia, direta, conexão certa, para que o plano dele, o projeto dele, o propósito dele possa se cumprir na sua vida, aleluia. Eu me lembro que quando Pedro estava debaixo de uma promessa, Jesus falou para Pedro, quem falou? Que quando ele tivesse maduro, as suas cãs embranquecidas, ele seria dominado pelo Espírito Santo, falando uma linguagem direta. Ele não faria o que ele queria, ele era cheio de ímpeto, bruto, muito racional. Uma vez ele quis até defender Jesus, dar sua vida por Jesus. Jesus falando no nível espiritual, dizendo que era chegada a hora dele ser entregue nas mãos dos seus inimigos, falando do propósito de Deus, pelo qual ele veio, para nos redimir, para pagar o preço por mim e por você. E aí quando ele prenuncia este propósito, aí Pedro entra no racional, na emoção. Isso não vai te acontecer. E eu vou ser o teu Abisai, e vou estar aqui do teu lado. E se alguém atravessar na frente, vai se ver comigo. E estou disposto para, se necessário, dar a minha vida por ti. Ele ainda dentro dessa visão, quando Jesus foi entregue nas mãos dos seus algozes, e que eles pegaram em Jesus, ele pegou a espada da sua bainha e foi lá e pá, decepou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. E aí Jesus, que está num outro nível, aí fala assim, Pedro, você vai chegar lá. Você vai entender. Eu vou ampliar a sua forma de pensar, a sua mente. Aquele que fere com a espada será ferido. Guarda a sua espada. E ele pega a outra metade da orelha e faz o único milagre que ele fez fora de Jerusalém. Jesus fez apenas 3 milagres em Jerusalém, 2 dentro da cidade e 1 fora. E esse foi o seu último milagre, fora da cidade. Ele vai e coloca, bora. E aí o propósito vai se cumprir. E aí Pedro recebe essa palavra, dizendo, olha Pedro, nessa noite eu orei, intercedi pela tua vida, porque o diabo quer te cirandar, ele quer te processar, ele quer te passar na peneira, para que tua alma não desfalecesse, e eu intercedi ao Pai, para tu não sofrer essa consequência. Mas quando tu te converteres, tu vai saber cuidar das minhas ovelhas.
assim como ele elevou o nível, primeiro, para quem está começando, ele diz assim, olha, vocês vão amar as minhas ovelhas como vocês amam a vocês. E quando ele eleva o nível, ele diz assim, e ele diz para Pedro isso, agora você vai amar as minhas ovelhas como eu amo você. Você observa que o nível foi elevado, o nível de amor, irmão. Eu não sei se você está captando, mas Deus nesta noite está falando de elevar o nível de relacionamento, o nível de conexão, o nível de revelação, o nível de intimidade, o nível de vida, de andar com Ele. Observe que quando Deus queria falar com Moisés, Deus dizia, Moisés, sai do meio do povo e vai para a tenda da revelação, que lá eu quero falar contigo. Moisés obedece e muda a geografia da revelação. Quando Deus fala com Moisés, Deus não está falando com Moisés, sim ou não? E quando ele manda entrar lá na tenda da revelação, Deus quer o quê? Quer falar da mesma forma, sim ou não? Mas quer aumentar o nível, quer elevar o nível para que você entenda que existem lugares que Deus não vai falar com você. Deus pode até falar de qualquer coisa, mas existem coisas profundas, revelações profundas que Deus só vai falar em lugares específicos. Assim como ele falou para Jeremias, lá quando ele estava mostrando a olaria, o trabalhar de Deus com o vaso. E ele diz para Jeremias, Jeremias, sim, Senhor, desce a olaria que eu quero falar contigo. A pergunta é, Deus já não estava falando, sim ou não? Já estava falando, por que não falou ali? Porque Deus não fala em qualquer lugar, irmão. Existem geografias a qual você está acostumado, às vezes muito movimento. Elias, por exemplo, estava num lugar onde caía água todo dia. E Deus fez parar a água do ribeiro para poder falar profundamente o próximo passo que ele deveria receber o comando. Porque as águas turbulentas do nosso dia a dia impedem nós ouvirmos a voz de Deus. E às vezes Deus nos para, Deus nos leva para lugares específicos. E quando Jeremias desce, aí Jeremias chega lá e o oleiro está fazendo um barro. Deus precisou começar o que ele estava fazendo quando Jeremias desce à casa do oleiro? Não, quando ele chega, o oleiro já estava trabalhando. Ou seja, Deus não depende da sua visão, da sua capacidade de enxergar as coisas para poder falar, para poder fazer o que ele está fazendo. Enquanto você está ainda se adaptando para adentrar a presença de Deus, Deus já está trabalhando acerca do que Ele quer te revelar. Então existem níveis de revelação que Deus não vai revelar em qualquer lugar, irmão. Amém? Moisés, quando chegou a estar ali com Deus, né, face a face, e ele arguiu a Deus, e ele tentou aconselhar a Deus, enquanto Paulo diz assim, a profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus pensamentos, quem conheceu a sua mente, quem primeiro te deu para que possa reargui-lo? Mas Moisés estava lá. Por quê, pastor? Porque Moisés estava num nível elevado de conexão direta com Deus. Eu creio aqui, irmãos, que todos nós temos conexões. Mas Deus, neste ano de 2025, quer colocar a conexão certa na tua vida. E somente a conexão certa vai mudar o seu destino.
Eu aprendo aqui também que quando as donzelas estavam ali banhando, estavam ali à beira do rio Nilo, e Deus não permitiu que elas enxergassem o projeto. Somente a filha, a princesa. Eu aprendo aqui, queridos, que você não precisa de muita gente conectada para chegar ao destino que Deus tem para te levar. Você só precisa da conexão certa. Você só precisa da pessoa certa. E Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida neste ano de 2025. Deus vai levantar pessoas certas que vão te conectar para te levar ao lugar certo, ao seu destino profético, aleluia, ao seu propósito, que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha destinado, aleluia, o teu caminho, o teu destino. Você pode receber essa palavra de Deus? Voltando aqui para Pedro. Você pensa que eu esqueci, mas não esqueci não. Vamos voltar para Pedro. Aí Pedro recebe a palavra de Jesus: quando tu tiver mais maduro, mais experimentado, né, vai passar por muitas conexões, até chegar o nível que eu quero te colocar. Você vê que Pedro, quando morreu, ele estava num nível tão elevado de relacionamento com Jesus, que ele ia ser crucificado da mesma forma que Jesus foi. E ele falou: não, eu não posso morrer da mesma forma que o meu mestre morreu. Me bota de cabeça para baixo. E foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Ele chegou ao nível, irmão. Mas aí Pedro, a igreja começa a ser perseguida, e Roma, ali coligado com o sacerdócio, com os sacerdotes, os escribas e fariseus, e ali começa a mover-se uma pressão muito grande na perseguição da igreja primitiva. E, de repente, eles capturam Tiago. E eles, para tentar já provocar, trazendo uma atmosfera de medo, né, sobre a igreja, eles matam Tiago, prendem a Pedro, e Pedro está preso. E o texto diz que ele ficou preso a 2 soldados, em cadeias. E existia 4 quarteirões de segurança máxima, para impedir que Pedro fosse solto, fosse liberto. Porque Herodes queria, de fato, promover uma grande manifestação de medo sobre o povo judeu. E como eles conseguiram captar os líderes, eles queriam mandar uma mensagem: olha, nós estamos pegando aqui os principais líderes. Tiago já foi, Pedro chegou a vez dele, e daqui a pouco vai ser João. Só que já estava predestinado, irmãos. O projeto na vida de João já estava predestinado, que ele receberia as revelações apocalípticas. Ele não morreria como mártir, até porque tem a motivação, né? Ele tinha uma conexão mais direta com o Raboni da Galileia. Ele repousava a cabeça dele sobre o peito. Ele falava diretamente, né? Não precisava intermediários. Ele tinha uma conexão de alto nível. Os outros, para saber alguma coisa, tinham que chegar para João. João, pergunta o mestre aí. Dá aí o comando aí. Por quê? Conexão. Jesus tinha conexão com os 12 discípulos, sim ou não? Mas ele tinha uma conexão mais elevada com um. Pedro e Tiago já estavam abaixo.
nessa conexão. E os demais discípulos mais abaixo ainda. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. E aí Pedro recebeu a palavra de Jesus de que quando ele ficasse velho, ele ia ainda apacentar dentro de um padrão que Cristo deixou para ele como pastor da igreja primitiva. Então Pedro, quando está preso, ameaçado de morte, irmão, quem está debaixo de um decreto de morte, que sabe que vai morrer no dia seguinte, consegue dormir? Não consegue. Pedro dormiu naquela noite, irmão, que teve dificuldade de acordar. Quando Deus envia o anjo naquele cárcere, irmãos, Pedro estava roncando, sou eu aqui imaginando, tá? E ele dá uma chacoalhada em Pedro, desperta, Pedro! E Pedro, irmãos, ele ainda meio sonolento, você vai observar no texto que durante todo o contexto que ele sai da prisão, ele só vai dar conta de que era real quando ele sai pelo quarto portão de segurança. Mas o fato é que ele estava preso a segurança era tão violenta que ele estava preso a 2 soldados em cadeias. Quando o anjo desce, diz a Bíblia que as correntes, as cadeias se soltam e as portas se abrem. O que eu aprendo aqui? Irmão, se as portas se abrissem, e se Pedro ainda estivesse conectado com aqueles soldados naquelas correntes, ele ia sair? Só se ele pegasse o soldado aqui bora junto. A porta está aberta. Tem gente que está debaixo de um decreto de portas abertas, mas não podem passar por elas, porque ainda está preso às pessoas que não conseguem te liberar para que você vá ao seu destino. O que eu aprendo aqui? Quando o anjo desce, primeiro, as correntes, as cadeias que prende ele, que conecta ele aos 2 soldados se quebram e as portas se abrem. Deus vai desconectar você de pessoas que impedem você passar pela porta, ainda que elas se abram diante de você. Deus vai reconectar você a pessoas que têm poder de abrir portas e te conduzir ao destino que Deus está te aguardando lá na frente. Deus vai mudar o nível de relacionamento que você está se relacionando. Tem tanta gente que não consegue passar pela porta e chegar ao seu destino. Deus abre a porta, mas por causa de relacionamentos que impedem que você passe por essas portas. E nesta noite eu quero profetizar que este ano de 2025, Deus vai tirar gente do seu ciclo de amizades. Deus vai tirar gente do seu rol de relacionamentos para colocar pessoas certas para que você possa voar no propósito que Deus colocou, aleluia, para você alcançar na sua trajetória. Aleluia! Aleluia. Eu só quero te dizer para você entender que você só existe por causa de um propósito. Antes de você ser gerado, Deus já tinha estabelecido o propósito na tua vida. Assim como Davi, Deus fala para Samuel quando reprova Saul: no 2º ano do seu governo, eu rejeitei a Saul, mas já escolhi um rei, segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Irmão, Davi vai nascer 5 anos depois disso, e Deus já tinha escolhido ele. O que eu quero dizer para você é que antes de você ser gerado, como ele falou para Jeremias, antes de você ser gerado, eu já tinha te escolhido. E antes de você nascer, eu já tinha te levantado como profeta sobre as nações. E coloquei você, aleluia, como uma muralha
de bronze perante os seus inimigos. Irmãos, Deus já tem no seu livro tudo o que vai acontecer na tua vida. Davi escreve lá o Salmo 139 falando desses detalhes. A forma como ele foi formado, e ele ainda diz que os seus dias pré-fixados, ainda que nenhum deles, ainda sem serem vividos, já estavam escritos no livro de Deus. E chama-se propósito. Deus é um Deus de propósito. E a única coisa que Deus espera de você é que você amplie a sua mente para viver o propósito de Deus. Você não pode viver o propósito na emoção, na razão. Você precisa se conectar com gente que vai elevar o teu nível, para que você possa entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E neste ano de 2025, Deus vai levantar, eu quero profetizar, pessoas na sua caminhada. Deus vai cortar relacionamentos que impedem você. Existem os coveiros aí que só querem abortar os projetos de Deus na tua vida. Mas existem os parteiros. Deus vai levantar uma geração de parteiros que vai se alegrar com você, que vai, aleluia, te animar, que vai te levantar, que vai te lançar, que vai te projetar para que você chegue ao lugar que o teu destino já te espera. Vamos ficar de pé. Para você viver uma vida dentro do propósito de Deus, você precisa da conexão certa. Uma conexão do céu, ou seja, que vai vir da parte de Deus, vai te conectar. O que você não viveu em toda a sua vida até hoje. Só que tem um detalhe. Se Deus tem pressa no propósito que Ele tem na tua vida, aleluia, Deus vai acelerar o processo. Quantos querem viver a aceleração de Deus na sua trajetória, na sua caminhada? Deus pega um dia que Ele reputa como 1000 e vai trazer um tempo de toda a sua caminhada e vai realizar em um dia só. O de repente de Deus vai chegar na tua vida. Quanto você menos esperar, se você estiver bem conectado, se você estiver bem ajustado dentro do propósito dele, pode ter certeza, irmãos, Deus vai colocar pessoas certas. Assim como Deus colocou na vida de Joquebede. Olha só que coisa linda. Colocou a princesa, que depois a contratou para que ela mesma cuidasse do filho dela. E ainda com todas as honrarias, toda a pompa. Imagine as carruagens reais chegando na casa de Joquebede. Aí chegando lá com segurança, trazendo e assalariando, e pagando ela para cuidar do próprio projeto que Deus entregou nas suas mãos. Eu aprendo aqui, se Deus colocou um projeto na tua mão, se ele é de Deus, e se por acaso chegar um momento que você não estiver mais conseguindo dar continuidade, não tenha medo. Deus vai colocar pessoas, conexão certa, para te ajudar no momento da sua dificuldade. Deus vai ajudar você com um recurso que você não tem, que às vezes você só precisa do recurso. E Deus vai trazer pessoas que têm um recurso para fazer o seu projeto dar certo. Esse ano é um ano da compensação de Deus sobre a sua igreja. É o ano da colheita. Quem sabe você trabalhou muito, você semeou muito, plantou muito. Irmão, já comecei a colher. Eu tenho uma fazenda de eventos que eu plantei lá durante 18 anos. E eu só plantei. Chegou um momento assim que eu falei, Jesus, eu vou vender.
Só trabalho, semeando no reino de Deus. E aí, quando foi em 2019, Deus falou comigo: se prepare para a grande colheita. Irmãos, eu vivi o ano de 2019 e já entrando para 2020, porque esse é o tempo da compensação de Deus. Esse é o tempo da grande colheita que Deus decidiu fazer na minha vida. Até o petróleo, que eu recebi até royalties, por um tempo lá foi fechada a porta. E agora o Senhor está trazendo tudo de volta. Aí Deus usou um vaso aqui e falou assim: olha, se prepare para viver o extraordinário de Deus. O que você não viveu durante esses 18 anos, você vai viver em um ano, que vai corresponder a mais do que 18 anos do que você recebeu. E Deus vai fazer isso na sua vida.